Olá, amigos do canal da Ajorsul. Estamos mais uma vez começando um bate-papo, um vídeo muito legal, inspirador e com pretensões de transformar aí as suas ideias, a sua vida, te oxigenar com tudo que acontece no setor óptico de joalheria e relojoaria. Esse é o podcast Reflexos do Setor, o podcast da Ajorsul. Eu tenho dois convidados muito especiais hoje. Andréia Zucchi, que é especialista em marketing e comunicação estratégica, e Serjão Óptico, especialista em eyewear. Primeiro eu quero saber como é que vocês se conectaram no mundo profissional, que no pessoal essa conexão já existe, mas no profissional. Como é que é essa trajetória? Pode começar, Zucchi. André. Olha, demorou pra gente se conectar, viu? É? Bastante. A gente se conheceu em 2009 e a gente começou a fazer projetos e pensar estratégias juntos, mercadológicas, né? Projetos profissionais em 2021. Gente, mais de uma década. Mais de uma década. A minha atuação sempre foi na área de marketing, de comunicação, de publicidade, propaganda, comercial. E quando eu conheci o Serjão, ele era um profissional do setor óptico, né? Ele era gerente do laboratório das AIS em Belo Horizonte. E esse era um setor que me interessava pouquíssimo. Por quê? Porque é um setor que não anuncia na mídia para o grande público. É um setor muito B2B. Então, eu não tinha tanto interesse em conhecer esse setor, até porque eu não usava óculos. Deixa eu só botar um pouquinho... Aqui, ó, o microfone um pouquinho mais perto de ti. Eu não usava óculos, né, assim, usava no máximo um óculos solar, e o Serjão falava assim, poxa, vamos variar seus óculos, né, vamos pensar óculos diferentes. Eu falava, nossa, Serjão, óculos é só quando eu vou pra praia, né, vou ficar mais no ar livre, e óculos de grau eu não precisava. Então, assim, quando eu comecei a usar óculos de grau, né, por conta da presbiopia, é que eu comecei a achar que o segmento podia usar mais, ter mais opções. Aí eu comecei a entender mais. E aí o Serjão, a gente começou a trocar mais sobre o mercado e a gente começou a pensar projetos juntos. E hoje desenvolvem uma série de projetos e atividades juntos, Serjão. Sim. O que acontece? A Zucchi, né, como ela é conhecida no mercado de publicidade, propaganda e marketing, ela foi uma profissional que, quando eu a conheci, eu sempre admirei muito o trabalho que ela desenvolveu. E eu pensava comigo, será que um dia eu consigo trabalhar, desenvolver isso junto com ela para o nosso mercado? Porque, como ela disse bem, é um mercado mais fechado, B2B, mas a questão de ocorrer a pandemia nos fez repensar algumas coisas de projetos e foi aí que teve o estalo da gente falar, vamos fazer a diferença para o mercado óptico. Vou trazer a sua total expertise de marketing, de falar com as marcas, de entender posicionamento, de conhecer mercado, de conhecer comportamento do consumidor e trazer isso para o mercado óptico que, no meu olhar, ainda era pouco explorado. Só que aí ela falou, como vamos fazer isso? Ela já trouxe a solução, vamos criar o Serjão Óptico, que vai ser o cara que vai conversar com toda a cadeia do mercado. Não só o balcão, a ponta, o lojista, mas desde o CEO das grandes marcas, passando pelos representantes, pelo decisor, o cara que compra, o lojista, o balcão e o consumidor. E aí a gente começou essa trajetória que nos trouxe até aqui hoje, nesse podcast. Eu já assisti aos dois falando, explanando, né, trocando ideias com plateias e tal em palestras. E a primeira vez que eu ouvi a expressão alfaiataria óptica, foram vocês que criaram esse termo? Alfaiataria eyewear, foi. Alfaiataria eyewear. Isso. Vamos. Pode falar. Eu falo? Fala. Em 2019, eu fui com o Serjão pela primeira vez a uma feira óptica. E aí eu percebi que era um mundo que eu
assim, que o grande público, as pessoas que não vivem esse mercado, elas não conhecem, elas não sabem que é esse universo, né, de marcas, de modelos, né, de profissionais envolvidos. E o Serjão, eu percebi que o Serjão ele era muito conhecido no mercado, né? Todo mundo falava Serjão pelos corredores. E aí eu falei, poxa, eu estava fazendo alguns projetos para uma ótica, né? Projetos de marketing para uma ótica e para um oftalmologista. Então eu já estava bem por dentro. Familiarizada. E a gente, quando teve a pandemia, 2020, o Serjão, as óticas fecharam por um tempo, o Serjão, a gente começou a trabalhar em home office e a gente começou a falar, poxa, vamos fazer o quê? Vamos começar a trocar ideias e começar a construir um acervo, né, de informação sobre o mercado juntos. Em 2021, foi 2021 que teve o reencontro. Retomou a feira, porque não teve em 2020, né? Uhum. Em 2021 retomou. E aí a gente já foi para a feira com o Serjão Óptico, né? Assim, o Serjão Óptico já existia nesse momento. E o Serjão, ele é muito pesquisador, né? Então eu falo que ele tem um radar tantã que fica ligado 24 horas por dia pesquisando coisas e lendo. O Serjão, ele lê todas as revistas de consultório médico, tudo que tiver na frente dele, ele sai e ele encontra coisas. Então ele começa a garimpar mesmo. E aí ele encontrou o Felipe Diniz. E o Felipe Diniz se anunciava como lunetier. Sim. Que é uma pessoa que... Lunetier. Que faz óculos sob medida, um a um, à mão. Né? Todo o processo. E aí o Serjão começou a conversar com o Felipe e convenceu o Felipe para vir para o Brasil, porque o Felipe tinha um trabalho já de muito tempo, mas ele fez um convencimento do Felipe retornar ao Brasil. Acho que tinha uns 7 anos que o Felipe não vinha ao Brasil. Ele estava morando na França. E o Serjão falou, poxa, as pessoas têm que conhecer o seu trabalho aqui no Brasil. E aí ele veio, né, pela primeira vez, retornou. E aí a gente começou a entender o trabalho do Felipe. E aí quando a gente voltou, né, assim, quando a gente se aproximou mais do trabalho do Felipe, a gente voltou trocando ideias e a gente falou, poxa, o Felipe foi fazer o óculos do Serjão, pegou uma régua, mediu milimetricamente o rosto do Serjão, mediu cada ângulo, fotografou. E aí eu falei, poxa, mas parece que está fazendo um terno. Né? Não é? Parece que tá igual você vai no alfaiate, ele mede milimetricamente o ombro, a largura do braço e tudo. Eu falei, Serjão, vamos pesquisar pra gente ver se tem essa expressão. Que aí o Serjão falou, é um trabalho de alfaiate, mas é um alfaiate eyewear. Aí a gente foi pesquisar e... Alfaiataria. Aí quando a gente pesquisou, não achou nada disso no Google. Em lugar nenhum, né? Aparecia, na verdade, uma pessoa de terno e uma pessoa de terno com óculos. Não tinha conexão a alfaiataria com o eyewear. A gente falou, poxa, é uma oportunidade de a gente criar um conceito que, por mais que alguns já conhecem, não existe registro desse conhecimento. Não tem conteúdo sobre isso. E aí a gente criou esse conceito e tudo que você pesquisar hoje sobre alfaiataria e eyewear foi Serjão Óptico e André Zuc que criou. Quando a gente começou a entender e encontrou outros alfaiates eyewear no Brasil. Que eram 3. Que eram apenas 3, né? Contando com o Felipe, que eram os mais conhecidos, já faziam trabalhos consistentes. E hoje, após a criação do curso do Felipe, 100% online, para você se tornar um lunetier ou um possível alfaiate eyewear, hoje já são 70 no Brasil. 70? 70 pessoas. Uma turma já formou e alguns vão formar provavelmente até o final do ano. Em 3 anos. Então já tem 70 pessoas desenvolvendo a arte da alfaiataria eyewear no Brasil. E numa curva ascendente. Porque já vai abrir uma nova turma agora após a Josu. Ontem eu já vesti um óculos de uma alfaiate eyewear aqui do Sul. Já tem aqui, inclusive. Alguns já estão expondo. Já estão em feira. Já estão expondo aqui. No Sul. Fantástico. Gente, é assim, ó, do produto à persona, né? O tópico que eu quero tratar aqui com vocês.
Olhando para trás, quais foram as maiores mudanças no jeito de vender e saindo do foco do produto para conversar com os... Foi saindo do foco do produto para conversar com os perfis de pessoas, de clientes, ou foi de outra forma? Eu vou fazer uma pequena introdução, porque essa área, a Andrea tem pesquisado muito a fundo disso, então ela vai falar ainda com mais profundidade. A base que a gente encontrou para estudar e falar sobre isso, e eu falei isso na minha palestra ontem, a gente tem falado em outros canais, o mercado sempre foi muito focado no produto. Sim. E aí eu estou falando muito especificamente do mercado óptico, né? No produto, ou na armação, ou na lente, ou em algum acessório. A nossa percepção diante de pesquisas, de tendências, tudo que está acontecendo no mercado, hoje a visão tem que ser focada no cliente. Então, quando a gente foca no produto, a gente se perde no processo de atender esse cliente melhor, porque a gente não entende o que ele precisa. A gente quer ofertar o que a gente tem. Isso dá um confronto. E aí você o quê? Não gera negócios, ou gera um negócio que o cliente, o consumidor, sai insatisfeito. E isso é pesquisa. A gente já pesquisou que o cliente fica insatisfeito. 50% dos clientes têm medo de usar óculos e deixar que ele o torne dependente daquilo. Isso é pesquisa desse ano. É um produto que o cliente se sente refém dele, né? Pode Passou, o marketing tem 100 anos. O marketing, essa ciência tem 100 anos. A administração moderna tem 100 anos também. Então, assim, tudo isso é fruto da Revolução Industrial, né? Então, a gente viveu até mais ou menos 100 anos atrás fazendo as coisas um a um, né? As pessoas produziam as coisas manualmente. Só que na hora que você vem com um processo industrial, de produção em escala, o marketing começa a destruir valor do que é feito para pessoas, de pessoas para pessoas. Né? Quantas vezes a gente falava assim, que as nossas mães iam em costureiras, elas falavam, não quero roupa de costureira, quero roupa de boutique, de loja, né? Roupa de costureira não é uma coisa legal, uma coisa bacana de usar. Porque isso tudo é uma estratégia de marketing. E a gente, nesses 100 anos de marketing, a gente já saiu do marketing 1.0 e a gente já está no 6.0. E o 1.0 é o seguinte, o que eu vendo e aonde eu vendo. O que eu vendo e o que eu vou vender. Eu vou produzir muito, vou produzir em quantidade. Tem uma frase clássica do Henry Ford, que quando ele começou a fabricar os Fords, né, os carros, perguntaram para ele, poxa, mas só tem carro preto? Aí ele falou, eu não posso escolher a cor do meu carro? Ele falou, pode, desde que seja preto. Então, assim, é o que eu vendo e onde eu vendo, né? E quando a gente pega um mercado, que é um mercado de empresa para empresa, como é o nosso, a gente tende a seguir essa linha de pensamento. O que eu vendo e onde eu vendo. Né? Então, eu produzo muita coisa, produzo muitos SKUs, muitos modelos, muitas variedades, e falo assim, agora onde é que eu vou vender isso? E aí eu tento fazer o quê? Eu tento encaixar um rosto no que eu produzi. Isso, para pensar, a gente está falando de marketing 1.0, a gente já está no 6.0, tá? Evolução. E aí, quando você fala que hoje as pessoas, elas... você tem o que eu vendo, onde eu vendo, depois você evoluiu para o que eu produzo, para quem eu produzo e quem vai comprar aquilo, né? Depois você começa a entender que se tem quem vai comprar, o que eu devo produzir, né? O que essas pessoas querem comprar? Porque vou citar de novo o Henry Ford. Ele falou o seguinte, eu não vou perguntar para as pessoas o que elas querem, porque se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam quando eu produzi o carro, elas iam falar que elas queriam cavalos mais rápidos. Sim. Né? Então, assim, o consumidor não sabe o que quer. E por 80 anos, eu falei que o marketing tem 100 anos, por 80 anos as empresas pensaram, o consumidor não sabe o que quer, eu tenho que dizer para ele o que ele quer. Eu tenho que dizer como é que tem que ser. Por isso que a gente pensa que lançam as modas, né?
qual é a tendência, de que roupa que você vai usar, qual é a cor do ano. Isso, a gente ainda pensa muito como era lá no início do século passado. Só que hoje a gente está vivendo, as novas gerações estão chegando, né? Que é uma famosa, que é a geração Z, e que ela está derrubando tudo isso. Ela não quer mais ser refém de nada. Ela quer dizer, ela vai usar o que ela quer, da forma que ela quer, até mesmo porque as pessoas começaram a ter muita liberdade de escolha, porque você começou a se ver, né, assim, em contextos muito diferentes. A gente era muito refém do que ia ser entregue pra gente. Então, como que você consumia mídia? Você consumia mídia, você sentava e esperava. Uhum. Esperava o jornal chegar, esperava o horário da programação, todo mundo tinha acesso às mesmas coisas. Então, hoje não, quantas versões de você existem hoje? Você já parou para pensar? Quantas versões de você tem? Dependendo da plataforma que você tiver, dependendo do público com quem você está interagindo. Então, as pessoas já começaram a pensar o seguinte, e agora, aí a gente saindo do marketing 1.0 e já dando um salto grandão do 6.0, o 6.0 é uma realidade imersiva, ou seja, você vai conviver e as empresas e as marcas vão ter que conversar com seus avatares. Andréia, marcas e marcas, como é que elas vão, como é que se gerencia essa transformação geracional? Como é que se sai dessa geração que consumiu, que já estava ali na prateleira, para aquela que diz, não quero nada disso, eu quero outra coisa? Com informação, né? Aí, Sérgio, ontem na palestra dele, o que você falou, Sérgio? Hoje, na verdade, é o seguinte, como a gente é uma empresa que também pesquisa, o que a gente percebe as pesquisas apontam cada vez mais para duas situações: produtos personalizados e atendimento personalizado. A gente volta na persona, sai do foco do produto e foca no consumidor, porque o consumidor ele muda o comportamento de tempos em tempos, com a alteração da idade, com a alteração de condições financeiras, sociais, e se você não acompanhar isso, você não vai conseguir fazer o melhor atendimento possível, porque o foco, às vezes, continua errado, que é o foco no marketing 1.0, 2.0, até o 4.0, e o 5 já está defasado. Mas com a informação que você falou, como é que hoje a gestão da informação, principalmente, vamos voltar para o mercado óptico, né? Como é que é a gestão da informação? A gestão da informação, eu falo que a gestão, e a maioria das lojas faz a sua gestão na folha de papel de pão, né? Não usa sistema. Então, hoje, por exemplo, as empresas que a gente tem acompanhado, que tem avançado no mercado, é uma gestão por KPIs, que são os indicadores de desempenho. Então, eu sei qual hora na minha loja que entra o melhor consumidor, o que eu vendo para ele, o que ele tem buscado que eu não tenho na prateleira para oferecê-lo, qual a oferta melhor que é imbatível quando ele está aqui dentro e eu não quero perder essa venda, qual o produto que eu vendo mais e que eu preciso aumentar o ticket médio para que eu faça esse avanço no meu caixa. Então, tem várias condições de análise e o principal, a conversa quando o cliente está no ponto de venda, para você entender o que passa na cabeça. A gente fez essa pergunta, o que passa na cabeça do consumidor de óculos hoje? Né? Nós temos hoje várias óticas que estão passando por mudanças geracionais. O pai já não está à frente do lugar da loja, ele passou para o filho. Será que os filhos ainda vão atender da forma que o pai atendia, que é no marketing 1.0, 2.0, sendo que tudo já mudou o jogo muda muito rápido, né? E as redes sociais apontam isso, porque se você não acompanha essa evolução, você fica totalmente fora desse mercado, que é uma mudança constante. Então, a gestão na folha do papel de pão, ou mesmo no Excel, ela já não cabe mais para você que quer evoluir. Para você que está estagnado, tudo bem.
Mas para quem quer evoluir, precisa de uma gestão mais ágil. Mapeamento. Entender como funciona. E hoje você tem recursos e ferramentas, né? Porque como a gente tem como eu falei, né? Eu acabei não falando da persona. A persona, ela está em uma dessas fases do marketing, né? Porque você teve um marketing quantitativo, numérico, financeiro, matemático, marketing comercial. Equipes de venda não quer saber quem está comprando, né? Quando você chega numa ótica, abre sua mala e você coloca lá todos aqueles modelos, você não quer saber para quem que aquele lojista vai vender aquilo, não. Você a sua etapa de venda já acabou. Você coloca lá e fala, ó, escolha. Isso aqui é esse, olha só, isso aqui é acetato, isso aqui isso, tal, isso aqui é foco no produto. E na hora que você vai comunicar, né, quando a ótica fala, para quem que eu vou vender isso agora, né? Aí você pode ver que 11 a cada 10 peças, né, anúncios de ótica falando assim, olha esse óculos que bonito. Sim. Olha que modelo legal. Olha que nunca está falando pro seguinte, você que é uma mulher que está sempre em evidência, né, à frente das câmeras, se comunicando. Eu tenho algumas opções para você que são, quando você quiser aparentar mais, você quer que as pessoas te percebam mais feliz, mais criativa, ou você quer que tenha um ar mais sério, um ar mais formal, elegante. Raramente você vai encontrar alguma oferta pensando uma comunicação e uma apresentação para falar assim, qual é a transformação que eu posso fazer por você? Sim. Como esse acessório pode ser seu aliado? Porque eu entendo qual é o seu estilo de vida, eu entendo qual é a sua estratégia de imagem. Não existe esse formato. Quando você trabalha com persona, você cria clusterização, ou seja, eu tenho esse mix aqui de produtos e eu enxergo quem é que vai se interessar por esse mix, porque esse mix de produtos ele tem tarefas, né, de soluções, né, ele tem os entregáveis dele, que essas pessoas que vão convencer essas pessoas, porque você compra por emoção. O produto tem os seus argumentos. Os produtos têm seus argumentos e são argumentos que têm que te emocionar. Porque hoje os nossos argumentos eles são muito racionais, é um argumento técnico. Preciso de um óculos para enxergar, para longe. Nada mais. E isso não te emociona. A argumentação técnica não emociona. E para as mulheres parece que isso ainda é um sinal de que a idade chegou. Vai me deixar mais velha, vai me deixar mais feia. Exato. E isso é algo completamente descartado já. Não é mais assim no mercado, não é mais esse, né? Não é mais esse. Hoje é um acessório que te imprime sensações, emoções e o que tu quer passar para as pessoas. Exatamente. Tem óculos que você usa. Eu, por exemplo, para mim, né, que eu tenho que fazer eu tenho uma necessidade de me comunicar facilmente com as pessoas. Eu tenho que quebrar gelo o tempo todo. O óculos é um grande aliado para mim. Porque dependendo do óculos que eu colocar, as pessoas conversa comigo. Eu ouvi uma frase esses dias maravilhosa. Eu tô olhando os teus óculos, que são vermelhos e azuis, né? E aí eu ouvi uma frase. O óculos não tem que combinar com a roupa. Tem que combinar contigo, com a tua personalidade, com o que tu quer passar. Então eu posso ter um óculos verde, um óculos pink... E não necessariamente, mas com o que eu vou combinar? Não, eu vou combinar ele comigo. Exatamente. Hoje a gente fala que os óculos, eles não são hoje apenas um acessório, né? O óculos hoje ele é moda, ele é saúde e ele é tecnologia. Ele está tudo isso embutido. Então, se você quer um óculos mais tecnológico, você tem hoje óculos que embutido nele está a tecnologia. Se você quer uma coisa mais fashion, você tem também. Então, o óculos, ele necessariamente, hoje, por exemplo, eu vou mudando de óculos nas feiras, eu chego com um óculos e termino com outro. Mas hoje eu já usei um verde, eu já usei um amarelo, e você vê que hoje eu estou com uma roupa totalmente sóbria. E conversando com uma especialista em alfaiataria
masculina, ela fala, eu fui para um evento e ela estava lá, eu estava com todo de preto, só com óculos laranja. E ela, assim, primeiro que chamou a atenção de todo mundo, e era um evento dentro de uma ótica, não tinha ninguém com um óculos igual ao meu, todo mundo estava com os clássicos. E ela falou assim, aí ela me citou, ela falou assim, o Sérgio está aqui, por exemplo, e ele está todo de all black, que está perfeito, e ele está com um óculos totalmente contrastando. Então trouxe a imagem para onde ele quer comunicar, que é o rosto, que é o olhar, que é a conversa. Então ele tem essa possibilidade quando você quebra o paradigma de usar. Estava conversando com um grande fornecedor, agora ele falou assim, porque todo mundo fica preso no preto, pretinho e no marrom, marronzinho. E eu já eu até estou usando um clássico aqui, que eu gosto também, mas eu gosto de óculos coloridos, a André também ama, e eu acho que é importante ter, porque ele leva para uma outra questão muito importante na ótica, que é, nós não podemos ter apenas um óculos. E quando você tem um colorido, você não vai usar ele full time. Você vai ter o dia do preto, o dia do marrom, do verde, do amarelo, enfim. Nós temos um mundo de cores aí. Até nem cores só, né? Eu acho que assim, eu tenho um preto, mas ele é mais arredondado, né? Então ele me deixa uma pessoa mais simpática. Porque se eu botar um preto muito quadradão, grandão, eu vou ficar com uma cara mais inacessível, né? Mais séria. Então, fantástico. Aí isso tudo vai fazendo você montando essas estratégias, né? E uma coisa que eu ouvi muito, que é da Gisele, a Gi Esquerdo, o primeiro nome dela eu sempre confundo, que ela é estrategista, né? De network, de comunicação, impactante. Ela fala, se você é uma pessoa que precisa de network, não vá de preto nos lugares, não vista tudo totalmente preto, porque o totalmente preto, ele é altamente ele é fácil, é difícil, é muito difícil de a pessoa lembrar. Aquela dilui. Pessoa de preto se dilui. Exatamente. Aí qual que é a minha estratégia quando eu tô toda de preto? Botar o óculos sempre colorido. Porque eu não vou ser mais a pessoa de preto. Eu vou ser aquela pessoa dos óculos vermelhos e azuis. Sensacional. Entendeu? Exatamente. Gente, eu ficaria aqui conversando com vocês muito tempo. Eu tenho certeza que quem está acompanhando aqui o podcast Reflexos do Setor da Ajorsul está saindo mais enriquecido depois desse vídeo. Foi um grande prazer conversar contigo, Andréia, Serjão. Obrigado. Vocês são muito necessários para que a cabeça da gente se abra e consiga pensar em todas as possibilidades, porque são muitas. Com certeza. Muito obrigada. Eu adorei a nossa conversa também ficaria aqui, horas. E vamos terminar, né, Serjão, com aquela frase que a gente sempre fala, que é vamos parar de vender só óculos e vamos vender transformação, né? Transformação através dos óculos. Pare de vender óculos, venda transformação. É isso que a gente precisa, transformar sempre para melhor. Muito obrigada, Andréia, Serjão. Obrigado. Esse foi mais um vídeo, mais uma conversa aqui no podcast Reflexos do Setor da Ajorsul. A gente se vê numa próxima. Tchau.